Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa de entrevistas que leva até você aquele universo de homens, mulheres que se dedicam a escrever livros através da sua imaginação, da sua criatividade, da sua reflexão sobre o mundo, enfim, traduzir tudo isso em livros, livros e mais livros. Este objeto cultural certamente vai conviver ainda por muito tempo com todas as novas tecnologias de escrita e de leitura. O livro, esse bem do povo, quanto mais se ler, mais se torna cidadão e se torna livre. Nós temos o prazer de receber hoje, neste Autores de Livros, o escritor Christopher Casten-Smith. Ele é norte-americano, mas já está vivendo no Brasil há muitos anos. Ele trabalhava inicialmente, continua trabalhando com produção de jogos eletrônicos, que é algo muito interessante, e é autor dentro do que se chama de literatura fantástica. Ele já tem 3 livros publicados de uma série nessa linha, em que ele está contando uma saga, enfim. Começamos com O Encontro Fortuito de Gerard von Oz e Oludara. Depois tem o livro A Batalha Temerária contra o Capelobo, que é uma figura fantástica, enfim, difícil de ser enfrentada, aquela história toda. E, por terceiro, O Desconveniente Casamento de Oludara e Arani. O Christopher também foi e continua sendo um dos organizadores de um grande evento de literatura fantástica em Porto Alegre e que podemos dizer, não é, Christopher, está tornando Porto Alegre uma referência, uma das capitais desse tipo de arte. É um prazer te receber, inicialmente. É um prazer de participar. Muito obrado pelo convite, sempre um prazer de participar do programa. Então vamos começar, eu vou mostrar para as pessoas aqui. Ele aconteceu no início deste ano, em abril, em Porto Alegre. Esta já é a edição... É a segunda edição. Segundo encontro, Odisseia de Literatura Fantástica. Isso. Teve feira de livros, palestras, leituras, encontro de blogueiros, fã-clubes, oficina de RPG, sessões de autógrafo, realizado no Memorial do Rio Grande do Sul, onde já tinha sido realizada a primeira edição. Exato. Concentrou-se lá. Vamos fazer como diríamos assim, uma avaliação, né, do que foi essa segunda edição em termos de programação, participação do público e crescimento do evento. Sim, o evento é sempre surpreendente para mim, para falar a verdade. Quando planejamos o primeiro evento, porque na verdade, como falou, referência, eu acho que é referência, porque só temos 2 eventos no Brasil dedicados especificamente à literatura fantástica. Temos o Fantasticon de São Paulo e temos a Odisseia aqui em Porto Alegre. Então, quando planejamos o primeiro evento, os outros organizadores são o Dudu Falcão e César Alcázar. E os 2 são autores e editores, eles são os donos da Argonautas Editora. Então, nós 3 reunimos e eu me lembro a nossa primeira reunião, começamos a discutir essa ideia de fazer uma odisseia de literatura fantástica. Eu falei, olha, se a gente conseguir 80 pessoas total, vai ser um grande sucesso. E a primeira edição recebemos 80 profissionais, autores e editores, e um público total de 500 pessoas. Já 80, ou seja, no palco, enfim, nas mesas, 80 profissionais. 80 profissionais, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, palestras. Então, esse ano, realmente, planejamos alguma coisa maior. Aumentamos o evento. O primeiro ano, fizemos um evento modesto. Tivemos palestras, venda de livros para sessões de autógrafos, e foi mais ou menos isso. Esse ano aumentamos o evento, colocamos um dia especificamente infanto-juvenil, convidamos as escolas, os colégios públicos da região, recebemos participação de muitas escolas, olha, mais de 400 alunos
Fora o público. No primeiro dia. O público total deu 1.000 pessoas esse ano. Dobrou em relação ao anterior, um crescimento de 100%. Dobrou. Mais de 100 profissionais dessa vez, autores, editores. Também convidamos fã-clubes. Então, recebemos o fã-clube de Harry Potter, fã-clube de Guerra dos Tronos, Game of Thrones, de Doctor Who. Então, vários fãs-clubes. Tivemos essa participação também, que foi bem interessante, deu mais assim, uma vida ao evento. Uma oficina de RPG, essa vez também, que para nós também é literatura fantástica. Então, interessante, isso é um aspecto de considerar agora também a literatura fantástica. Sim, sim. Para nós é uma literatura interativa, vamos dizer, mas tem muitos livros produzidos sobre a área, tem todas essas aventuras e regras e tudo, e as pessoas vão vivendo uma aventura vão vivendo também uma aventura. A pessoa, assim, além de desenvolver a imaginação da pessoa, também desenvolve essa maneira de atuar, o mestre tem que criar toda a narrativa, tem que dar vida para o mundo. Então, para nós é uma coisa bem interessante, que é relacionado diretamente à literatura. Bom, tivemos o público assim das escolas, que eu acho que foi algo interessante, chamar as escolas, e de que maneira esse público participaram? Autores se prepararam para se dirigir a esse público, prepararam para falar sobre determinadas obras, enfim? Sim, exatamente. Alguns autores e editores cederam livros que mandamos para as escolas participantes antes do evento, pelo menos um mês antes do evento. Então, os professores tiveram tempo para trabalhar com os alunos antes de levar para o evento. Então, foi assim, o grande dia, adorei. Para mim, é a parte mais importante do evento, sinceramente. Eu acho que é o serviço que estamos fazendo. Sim, um serviço à comunidade, aos jovens. Enfim. Exato. Eu vou para uma conferência nos Estados Unidos todos os anos, que é a Conferência Mundial de Ficção Científica. Então, é uma coisa nas mesmas linhas, é bem baseado na literatura fantástica, mundial. Recebe pessoas do mundo inteiro, eu dou palestra, mas cada ano eu acho que aquele público vai envelhecendo. E eu não vejo muitos jovens indo naquele evento, participando daquele evento, muito poucos. Então, essa é uma coisa que eu, pessoalmente, quis colocar já no nosso evento. Segunda edição, vamos ter um dia infanto-juvenil, porque temos que desenvolver o jovem leitor. Não é o mais importante. Assim, não é só assim... Aqueles especialistas, os aficionados, as pessoas que gostam e que no fim vai se restringindo a grupos menores, né? Sim. Que falam uma linguagem única e não se comunicam com um público mais amplo. Exato. Então, realmente, os alunos participaram, adoraram, perguntaram, interagiram com os autores. Maravilhoso. Depois de umas sessões foi impressionante, assim, o número de alunos chegando lá, pedindo autógrafo, querendo falar com os autores, fantástico. Interessante. Então, esse foi algo diferente da edição anterior, que foi agregado à programação. Sim. E certamente deve ter sido tão interessante para os alunos, claro, mas para os escritores também, esse contato com o leitor, que vem lhe trazer questionamentos, pergunta, e o autor poder vivenciar essa história do leitor, que vem lhe trazer um testemunho. E o resultado foi interessante. Tu pensas que as leituras feitas nas escolas foram boas, assim, foram inteligentes, foram criativas, e isso foi demonstrado na atuação dos jovens, na participação deles? Sim, leituras muito inteligentes. Eles realmente levaram perguntas interessantes, mostraram conhecimento do texto. Eu adorei, assim, eu participei também dessa parte. Essa foi assim, o ano passado eu não participei da programação, organizei a programação, não participei. Esse ano eu participei do dia infanto-juvenil, eu palestrei ao lado da Simone Sauersig, exatamente esse terceiro livro da série aqui, que discutimos com os alunos, e é mágico, com certeza, sempre interagir com o jovem é outra coisa. E esta também é uma literatura que, uma vez oferecida para eles logo se entusiasmam com ela, que pertence a esse mundo da imaginação do jovem que gosta de lidar com o fantástico, com aqui, né, o horror, a ficção científica, a fantasia.
sempre atraiu muito os jovens, essa questão desse mundo desconhecido e que os ajuda a penetrar nessas questões, assim, né? Isso se percebe no retorno dos leitores, né? Sim, é fantástico. Teve a organização de o Assombro Juvenil, certo? Da AGES. Sim, E participaram alguns dos autores dessa antologia e, olha, os alunos adoram. Porque é engraçado, a gente pensa em terror, horror como uma coisa para os adultos. Para os adultos, Mas, assim, transformar aquele gênero em algo que é aceitável para o adolescente. Às vezes a gente tira aquela parte mais gráfica e coloca o medo, a sensação de medo. É a experiência do medo, experienciar o medo de modo seguro, que é numa ficção, numa história, numa aventura. Exato. Né? E olha, os crianças, adolescentes adoram, eles adoram o susto. É o susto, sentir medo e tal. Exatamente. Eu lembro o Christian David, o Christian, né, o Davi, ele preparou estes Assombros Juvenis, que é um concurso literário para jovens escritores que escrevem sobre assombros, enfim. E ele também é um autor dessa área, que gosta muito versado e muito estudioso. Eu conversei na ocasião que ele estava muito entusiasmado com isso, que o livro tinha ido para as escolas, enfim. Realmente foi um dos livros mais bem recebidos, eu acho, pelo público infanto-juvenil. Eles ótima notícia. Adoraram. Ótima notícia. Realmente. Beleza, então. E o público presta atenção, então, todos os anos tem esse concurso dos Assombros Juvenis, presta atenção nos sites, enfim, da Confraria Reinações e da própria Associação dos Escritores que... Mas que abriram as inscrições agora para o terceiro volume. Para quem quiser interessado, exatamente. Então, esse público aí pode... Associação Gaúcha de Escritores. Pode assustar todos nós aí com essas histórias aí, enfim. Tu destacarias, assim, uma qualidade maior dos autores que vieram para o encontro, conseguiste recolher deles do resto do Brasil, assim... tipo de impressão deles com o evento aqui em Porto Alegre? O evento atrai autores do país inteiro. Tivemos participação de pessoas de toda a região do Brasil, com certeza. Sim, pessoas do Nordeste, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tudo que é lugar, assim. Eu fico impressionado. E olha, não temos, é um evento totalmente voluntário, não temos dinheiro. Tem patrocínios e fundos, enfim. Muito pouco. O patrocínio cobra os custos de algumas coisas básicas do evento. Material de impressão. Então, o trabalho é voluntário, os palestrantes vêm, pagam a conta própria para participar. É tão importante para eles participar desse evento que eles estão dispostos a pagar a conta, vir para cá. Mais de 120 autores participaram. E grandes autores de fora, Júlia Moon, de São Paulo, Roberto de Souza Causo, de São Paulo, Felipe Castilho, de São Paulo, muitos, Rosana Rios, que é uma autora bem conhecida. Bem reconhecida, está sempre presente na feira do livro de Porto Alegre. Exato. Tem uma vasta literatura, já uma vasta obra escrita, enfim. Né? Exato. Então, atraímos assim, muitos autores bem conhecidos. O Gerson Lodi Ribeiro, do Rio, Marta Argel, então um monte de autor do país inteiro e muitos autores gaúchos. E eu acho que uma coisa, claro, o ano passado foi aquele grupo que nós conhecemos, sim, eu, Duda, sim, César. Os restritos à tua área de conhecimento, ao teu círculo de amigos. A primeira edição foi mais isso, o nosso círculo de amigos que a gente conheceu no Fantasticon e outros eventos, publicando o livro, participando de antologia. E esse ano abriu muito mais, porque recebemos autores interessados, autores que eu não conhecia. Então esse foi interessante, porque recebemos muitos mais autores, principalmente autores gaúchos querendo participar, descobrir um evento. E sempre recebemos de braços abertos. E houve tipo uma feira de livros na ocasião, venda de autógrafos? E aumentou bastante. O ano passado usamos uma pequena porção do memorial, todo mundo ficou meio no canto, o auditório. Esse ano usamos quase todo o memorial, todo o espaço. Usamos aquela sala multiuso lá em cima para as leituras. Eu nem falei das leituras, mas... Sim, mas outras coisas. Recebemos leituras grandes, autores, Max Malman, do Rio de Janeiro. O Max Malman veio do Rio de Janeiro? Sim, ele veio para participar. Fazer leituras também. Fez uma leitura para nós, entre outros. E no andar, o primeiro andar, uma grande feira, quase 20 editoras,
além de fã-clubes, além de alguns dos patrocinadores, todos participaram lá embaixo, então enchemos aquele espaço. Que maravilha! Do primeiro andar, e lá embaixo, no térreo, né, embaixo, que tivemos a oficina de RPG, e muitas pessoas participaram daquela oficina. Houve, então, comercialização de livros, assim? Sim. Foi expressiva e tal? Exato, a gente faz comercialização, porque temos as sessões de autógrafos. Sim. E isso faz parte, é para divulgar a literatura fantástica, claro, disponibilizar. Lógico. E editoras de todo o Brasil. Quase 20 editoras, eu acho que apenas 3 são de Porto Alegre, que seria Argonautas, a Não Editora e a Jambô, certo? Acho que são as únicas de Porto Alegre. Todos os outros vieram de outros estados. Isso é muito interessante, como é que eventos que estão bem definidos, o que eles querem, têm o seu público, têm a sua dimensão própria, enfim, como isso está se fortalecendo, porque são vários públicos da literatura, vários públicos de leitores. E esse é um evento que certamente a próxima edição vai ser maior. O que espero da próxima edição? Sei lá. Não discutimos muito ainda, mas acho que vai seguir os moldes do evento deste ano. Temos ideias de outras coisas para fazer, mas é sempre aquela questão de... Até aumentamos em 2 os organizadores desse ano. Convidamos o Christian David. Sim, também são dos organizadores. E a Nikelen Vitor, que também é escritora de Santa Maria. Então, nós 5 organizamos o evento esse ano e já estamos pensando em aumentar mais para o ano que vem, colocar 7, 8 organizadores, porque aí o tamanho é grande para organizar esse evento. A tendência é ele aumentar e ganhar mais expressão, enfim, mais público também. Isso é muito bom, é ótimo, né? Beleza. Bom, agora vamos falar do escritor. Tu já estás na terceira... Temos tanta coisa para conversar que o tempo corre, que o reloginho aqui nos atropela. Vou mostrar para o telespectador aqui essa sequência que eu já tinha comentado no primeiro momento, né? Os 3 livros que já fazem parte dessa série, que já vem se publicando. A Batalha... Não, aqui primeiro é o encontro com os grandes 2 personagens de toda a série se encontram, se conhecem, enfim, né? Um estrangeiro, um europeu com um africano, e vem viver aventuras aqui dentro do Brasil. Esses são os personagens, e aqui se encontram, vivem aventuras, enfim, tá? Encontram o Saci Pererê, encontram todas essas figuras do folclore, da mitologia brasileira. E agora chegamos à terceira, que é justamente o casamento desse personagem, o Oludar, o africano, com Arani, que é uma indígena brasileira. Isto é uma sequência da história que estava planejada desde o início, ou a história vai se contando, vai te puxando, enfim? Essa é uma boa pergunta. Quase desde o início, vamos dizer, porque quando eu estava escrevendo a primeira história, originalmente eu estava planejando escrever apenas a primeira história, lançar no exterior, porque eu achei, as pessoas no exterior podem gostar, achar interessante essas lendas diferentes. Um mundo talvez um pouco desconhecido, enfim. Mas eu comecei uma pesquisa muito profunda naquela época, eu comecei a ler e pesquisar e começaram a se formar na minha cabeça muitas aventuras com esses 2. Intermináveis. Então, foi assim, eu vou dizer até que essa ideia, o Arani, a nativa, ela foi uma das últimas personagens, porém ainda coloquei logo no começo. Então, eu já tinha organizado todas as histórias que eu estou contando faz muito tempo, e agora, aos poucos, estou escrevendo toda a história. Estou tentando terminar o romance. Até eu devo dizer, assim, muita coisa aconteceu desde a última vez que falamos, porque acho que falamos em 2011. Sim, falamos quando o lançamento do primeiro. Depois do primeiro, que foi indicado pelo Prêmio Nebula na época. Sim, foi um prêmio mundial, exatamente. Então, essas histórias já foram publicadas nos Estados Unidos, Inglaterra, República Tcheca, Romênia, Brasil. Estou esperando mais. Certamente. Estou trabalhando em quadrinhos, estou terminando o romance, que liga todas essas histórias e muito mais além dessas primeiras histórias. Vai ter o 4º livro, esse livro pequeno, duplo fantasia heróica também. Sim, esse formato é muito interessante também, né?
E eles estão, como é que uma pergunta que se faz, eles têm leitores, estão vendendo, estão indo bem os livros. Sim, estão indo bem, Ainda, a gente sempre quer uma distribuição maior. O gargalo é a distribuição. Porque Devir é de São Paulo. Devir é mais conhecido como uma empresa de... eles lançam RPG, jogos de RPG, o Dungeons and Dragons e todos esses. Eles lançam Magic aqui no Brasil, eles que importam os cards de Magic para essas pessoas que jogam esses jogos de cartas. E, assim, a distribuição de livros deles é mais focada em São Paulo, o estado de São Paulo, aquela região, Minas Gerais. Então não chegam tantos aqui. Aqui, é verdade. Então, assim, claro, a gente sempre quer mais. Para as pessoas procurarem, onde é que as pessoas poderão encontrar? Ou através de um contato direto contigo, num site, um blog, que de repente as pessoas... Certamente aumentou o número de leitores curiosos interessados. Sim, sempre entrando em contato. Quase nem sempre as livrarias têm para responder esse tipo de leitor, infelizmente. Elas estão atulhadas dos sucessões, esses best-sellers aí, que são as coisas assim estranhas, e leituras interessantes e curiosas, que não é essa leitura massificada. O leitor que não é massificado, ele quer procurar e às vezes não acha. Sim. O mais fácil é no site da Devir. Site da Devir. É mais simples, mas normalmente tem aqui Livraria Cultura em Porto Alegre. As grandes livrarias tem, para quem é fã de RPG, essas coisas, tem no Jambô. Às vezes tem um outro lugar, assim. Como eu falei, em São Paulo é bem mais... Sim, São Paulo todo o público já procura, já tem, não é? Então aqui o site da livraria da editora Devir é www.devir.com. Simples. www.devir.com. Ali o interessado, o curioso, o que gosta desse tipo de literatura vai encontrar ampla informação, toda uma série de livros para os quais ele poderá solicitar, enfim. E muitas coisas boas também. Muitas coisas boas. Quadrinhos. E recomendamos aqui o do Christopher, O Desconveniente Casamento de Oludara e Arani. Nós conversávamos anterior, tem um pouquinho de tempo, mas interessante a palavra desconveniente. Eu perguntei para ele, por que não poderia ser o inconveniente? Aí podia me dar uma explicação, porque primeiro tu escreves em inglês. Sim, primeiro eu escrevo em inglês. E depois passa para um tradutor. Porque ainda é mais tranquilo para ti. É mais tranquilo para mim, até porque eu gasto... Menos cansativo, tempo. Porque, vamos dizer, o meu inglês é muito, muito mais sofisticado do que o meu português. Eu não tenho problema em escrever texto técnico, acadêmico em português, mas ficção precisa daquela... Sim, porque a ficção é literatura, é uma linguagem mais trabalhada. Bem mais ampla. Então, e até os próprios editores, eles falam, não, tu gasta teu tempo escrevendo, e vamos gastar o nosso tempo fazendo uma tradução, depois eu verifico a tradução e tudo. Mas, assim, essas palavras vêm realmente do inglês, porque as versões em inglês eu sempre uso as palavras que caíram em desuso. São coisas que os escritores têm, às vezes. Então, palavras caídas em desuso no inglês que depois tem que ser traduzidas para o português. Exato, então as pessoas até reclamam, mas eu falo, não, vai no dicionário. Mas o engraçado é, esse em inglês é o discommodious wedding, e discommodious é uma palavra que não se encontra assim no cotidiano, né? Nem nos livros, vamos dizer. Então, assim, mas eu gosto porque dá assim aquela sensação. Quando eu publico os contos, as pessoas reconhecem, porque eles sabem, esse é daquela série, sabe? É meio a minha marca, colocar a minha marca, colocando aquela palavra, o adjetivo, substantivo, juntos, assim, e eles entendam que aquela é uma obra dessa série. Então, é meio uma por isso que ele traduziu para o desconveniente. Né? Por isso que usou o desconveniente. Existe também em português, tudo bem, mas já tem uma outra conotação do que, né, enfim, e tal. E é claro que o tempo corre aqui. Esse terceiro livro também está acompanhado na mesma edição do outro livro a outra história da Simone Sauressi, a nossa gaúcha aqui, o relato do Herege, que é uma outra história dentro da literatura fantástica. Nós temos tanta coisa para conversar, tantas perguntas a ser feitas, mas uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que já conversamos outra vez, que isto demanda para ti como autor, ou seja, exigiu de ti como autor, uma pesquisa histórica muito grande e folclórica sobre mitologia, sobre figuras que nem sempre os próprios brasileiros fazem.
É muito grande. Assim, eu tenho em casa mais de 200 livros sobre folclore e história do século XVI, sobre todos os povos, toda a convergência que aconteceu no Brasil daquela época, porque temos os nativos, escravos, os mercenários, bandeirantes, assim, todo mundo os franceses que vieram bem na época desse livro, os holandeses que vieram depois, na verdade. Mas assim, uma convergência, os jesuítas, todo mundo chegando no Brasil nessa época e começando a colonização. E é uma pesquisa profunda, mas eu acho que os livros mostram essa segurança que tem o autor para escrever sobre isso. Chegamos ao final, Christopher. Uma pena, gostaria de conversar mais tempo. Lembrando as pessoas, escolas, feiras e outras instituições que se interessam pela presença do autor, que ele está disponível. Coloque o nome do Christopher ou na própria site da editora para convidá-lo para palestra com estudante, conversa para o lançamento do livro. Sempre. Então, muito obrigado pela tua presença, sucesso para a Odisseia nova, do próximo ano, e sucesso nesta trajetória de escritor que tem feito. Muito obrigado, Dilano. E agradecemos também a sua presença, caro telespectador, que é o que nos dá essa alegria de estarmos convivendo com pessoas interessadas, inteligentes e procurando uma boa literatura. Este programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto, porque você está aí nos acompanhando e é nosso convidado para a próxima semana no novo Autores e Livros. Até lá!